Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um clássico, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E o nosso episódio tem um título que já dá um arrepio, né? O Cérebro Sequestrado. A gente vai descobrir o que acontece quando as nossas emoções, de repente, tomam o controle de tudo. E vamos começar com a grande pergunta, o mistério que está bem no coração desse livro. Pensa comigo, como é que pode alguém que é um gênio, sabe, com um QI lá nas alturas, super inteligente na escola, de repente tomar uma decisão completamente estúpida, uma decisão que às vezes destrói a própria vida? Parece que não faz sentido, né? Mas faz, e a gente vai entender o porquê. E para você não achar que isso é só teoria, dá uma olhada no caso do Jason. Um garoto nota A+, o crânio da turma, sabe, daqueles que só tira 10. Um belo dia, o professor de física deu para ele uma nota B. A reação do Jason? Ele foi para casa, pegou uma faca de cozinha, voltou para a escola e esfaqueou o professor. O que leva um cérebro tão brilhante a entrar em um curto-circuito tão violento assim? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Para desvendar esse mistério todo, esse aqui é o nosso mapa de hoje, olha só. Primeiro vamos entender esse paradoxo de gente inteligente fazendo coisa estúpida. Depois, a parte mais tensa, como o nosso cérebro é literalmente sequestrado. Aí vem a solução, os 5 superpoderes emocionais para a gente retomar o controle. Vamos ver também a grande batalha entre QI e QE. E para fechar, um microexperimento prático para você aprender a domar sua raiva. Bora nessa? Ok, vamos lá mergulhando na nossa primeira parte. O caso do Jason, infelizmente, não é um caso isolado. E a grande sacada do Daniel Goleman foi perceber que a nossa sociedade, e principalmente as nossas escolas, são obcecadas pela inteligência acadêmica, pelo QI, mas elas esquecem de um outro tipo de inteligência, que no fim do dia pode ser muito, mas muito mais importante para o nosso sucesso e, principalmente, para a nossa felicidade. E olha que curioso, o Goleman não inventou o termo inteligência emocional. Ele mesmo faz questão de dar o crédito para 2 psicólogos, o John Mayer e o Peter Salovey, que criaram um conceito lá em 1990. O verdadeiro superpoder do Goleman, que era jornalista de ciência, foi pegar essa ideia, que estava escondida no mundo acadêmico, e transformar num fenômeno mundial com o livro dele em 95. E hoje todo mundo sabe o que é QI, o quociente emocional, tanto quanto QI. Tá, mas qual é a diferença na prática? Pensa assim, o QI, o quociente de inteligência, mede sua lógica, seu raciocínio, suas habilidades para passar numa prova. Agora, o QE? O QE é sobre as habilidades para viver. É a sua capacidade de se controlar, de entender o que o outro está sentindo, de não desistir quando tudo dá errado. A grande tese do Goleman é que o QI pode te ajudar a entrar na faculdade, mas é o QE que vai dizer se você vai ser feliz e bem-sucedido na vida real. E agora, se prepara, porque a gente chegou na parte que dá nome a esse episódio. Vamos fazer uma viagem pelos circuitos do seu cérebro para entender o que acontece naqueles momentos em que você, sabe, perde a cabeça, sai do sério e depois fica pensando, nossa, não era eu ali. Bem, de certa forma, não era mesmo. O Goleman explica que é como se a gente tivesse 2 mentes funcionando ao mesmo tempo. A mente racional, que fica ali no neocórtex, é a nossa parte que pensa, que analisa, que é mais lenta. Mas a gente também tem a mente emocional, lá no sistema límbico, que é muito mais antiga, muito mais primitiva. Ela é super rápida, reage por impulso, ela sente. Na maior parte do tempo, essas duas trabalham juntas, em harmonia. Mas às vezes, uma delas dá um golpe de estado na outra. E a general que comanda esse golpe de estado tem nome, amígdala. E pelo amor de Deus, não é a da garganta, tá? A amígdala cerebral é uma pecinha minúscula em formato de amêndoa que fica lá dentro do cérebro. Pensa nela como se fosse a sentinela emocional, o segurança da balada do seu cérebro. Ela fica 24 horas por dia de olho em tudo, perguntando, isso é perigoso? Devo lutar? Devo fugir? É o nosso alarme de incêndio particular. E é aqui que a coisa fica séria. O conceito-chave é o sequestro da amígdala. É um verdadeiro curto-circuito no cérebro. Quando a amígdala percebe uma ameaça, e para ela não importa se a ameaça é real ou só imaginária, ela dispara um alarme de emergência tão rápido, mas tão rápido, que ela sequestra o resto do cérebro, incluindo a nossa parte racional pensante. A mente emocional assume o controle total. E o resultado? A gente age antes mesmo de pensar. Para a gente entender o quão rápido e devastador um sequestro da amígdala pode ser, o Goleman conta uma história real. E olha, é uma história absolutamente trágica. A história de Matilda Crabtree, uma menina de apenas 14 anos. Era tarde da noite. Os pais da Matilda estavam chegando em casa.
E ela teve aquela ideia típica de adolescente, se esconder dentro do armário para dar um susto neles. E foi o que ela fez. Quando ouviu os pais entrarem, ela pulou de dentro do armário gritando "Bu!". Só que o pai, ao ouvir os barulhos, pensou que era um ladrão. O medo, o instinto de proteger a família, foi o gatilho. A amígdala dele disparou o alarme no volume máximo. Ele pegou a pistola. No exato instante em que o vulto da Matilda saltou do armário, antes que a mente racional dele pudesse processar a voz, a silhueta, qualquer coisa que identificasse a própria filha, a mente emocional já tinha dado a ordem. Ele atirou. Um exemplo trágico, terrível, de um sequestro da amígdala. Eu sei, a história da Matilda é pesadíssima, mas ela mostra pra gente a importância vital do que a gente vai ver agora. Se o sequestro da amígdala é o grande vilão, a inteligência emocional é o time de super-heróis que vem nos salvar. O Goleman nos apresenta um verdadeiro kit de ferramentas, que eu gosto de chamar de os 5 superpoderes emocionais, pra gente aprender a não se refém do nosso próprio cérebro. E aqui são eles os 5 superpoderes. Anota aí que isso é importante. Primeiro, autoconsciência, que é saber o que você está sentindo. Segundo, autocontrole, para gerenciar esses sentimentos. Terceiro, automotivação, para usar as emoções a seu favor. Quarto, empatia, para sacar o que os outros estão sentindo. E quinto, habilidades sociais, para lidar bem com todo mundo. Vamos ver um por um? O primeiro, a base de tudo, é a autoconsciência. E o Goleman conta uma história antiga, ótima para ilustrar isso. Um samurai todo bravo chegou para um mestre zen e exigiu: "Me explica o que é o céu e o inferno." O mestre olhou para ele com desprezo e disse: "Eu não perco meu tempo com gente ignorante como você." O samurai ficou cego de raiva, puxou a espada para matar o mestre. E aí, com toda a calma do mundo, o mestre olhou para ele e disse: "Isso é o inferno." O samurai levou um choque de realidade. Percebeu a própria fúria, se acalmou e guardou a espada. E aí o mestre completou: "E isso é o céu." Autoconsciência é isso, a capacidade de perceber uma emoção no exato momento em que ela acontece. Ok, você já sabe o que está sentindo. E agora? Vem o autocontrole. E o exemplo mais famoso disso é o incrível teste do marshmallow. Os pesquisadores colocavam crianças de 4 anos numa sala, sozinhas, com um marshmallow na frente. E diziam: "Olha, se você esperar eu voltar e não comer esse marshmallow, você ganha 2. Anos depois, eles foram atrás dessas crianças. E o resultado foi chocante. As que conseguiram resistir à tentação eram mais populares, lidavam melhor com o estresse e, pasmem, tiveram notas muito melhores no vestibular. Ou seja, a capacidade de adiar uma recompensa é um indicador de sucesso muito mais forte que o QI. O terceiro superpoder é a automotivação. É usar suas emoções como combustível para não desistir. O Goleman cita o caso do nadador olímpico Matt Biondi. Em 1988, todo mundo esperava que ele ganhasse 7 ouros. Mas nas 2 primeiras provas ele perdeu. A imprensa caiu matando em cima dele. Mas Biondi se recuperou de forma espetacular e ganhou ouro nas 5 provas seguintes. O segredo dele? Otimismo. A capacidade de ver um fracasso como algo temporário e não como uma sentença definitiva sobre quem você é. Essa mentalidade muda completamente o jogo. O nosso quarto superpoder é a empatia, que é basicamente a raiz de toda a bondade humana. E para mostrar a importância dela, o Goleman faz uma comparação radical: a psicopatia. O que define um psicopata? A total e completa ausência de empatia. Eles até podem ser inteligentes, charmosos, mas são incapazes de sentir culpa ou remorso, porque eles simplesmente não conseguem sentir a dor que causam nos outros. A empatia é o que nos conecta, é o que nos torna humanos. E por último, mas não menos importante, as habilidades sociais. É aqui que tudo se junta. É você usar sua autoconsciência, seu autocontrole e sua empatia para se dar bem com as pessoas. O Goleman conta uma história sensacional que um amigo dele viu num trem em Tóquio. Um operário gigante, bêbado, estava gritando e aterrorizando todo mundo. E quando parecia que ia rolar uma briga feia, um velhinho japonês se levantou. Mas ele não foi para a briga. Ele chegou perto do cara e começou a conversar amigavelmente sobre saquê. "Ah, eu também adoro saquê", ele disse. Em minutos, o gigante violento estava chorando, contando a história triste da vida dele. Isso, meus amigos, é o que o Goleman chama de judô emocional. É a maestria nas relações. Agora, é importante a gente entender que essa ideia de inteligência emocional não foi recebida com flores e tapete vermelho, não. Muito pelo contrário, ela gerou uma verdadeira guerra de ideias no mundo acadêmico da época. O Goleman conta que os pesquisadores do QI enfrentaram uma oposição pesadíssima.
Para muitos psicólogos da velha guarda, o QI era sagrado, era a única medida científica de verdade. Eles viam o QI como um conceito meio fofinho, sabe? Sem muito rigor. Era uma ameaça a décadas de pesquisa focada só na parte lógica do cérebro. Mas o tempo passou, as evidências foram se acumulando, e hoje o campo da inteligência emocional é super respeitado e consolidado. Beleza, já falamos bastante de teoria, de histórias. Agora chegou a minha parte favorita. A hora de botar a mão na massa. Porque esse livro não serve só para a gente entender os problemas. Ele dá ferramentas para a gente resolver. Então, vamos a um microexperimento prático, baseado na ciência, para você começar a domar a sua raiva e evitar ser sequestrado pela sua amígdala. Baseada nas pesquisas de um psicólogo chamado Dolph Zillman, aqui vai um plano de 3 passos para esfriar a cabeça. Primeiro passo, distanciamento. A raiva se alimenta de mais pensamentos de raiva. Então a primeira coisa é, saia da situação. Literalmente, vai dar uma volta, muda de cômodo. Segundo passo, distração. Ocupe sua cabeça com outra coisa, de preferência algo que você goste. É muito difícil continuar furioso enquanto você se diverte. E o terceiro, o mais poderoso, reavaliação. Depois que a poeira baixar, pense de novo na situação. Tente encontrar uma explicação mais generosa. Será que a pessoa que te fechou no trânsito é um idiota ou será que ela estava levando alguém para o hospital? Essa simples mudança de perspectiva pode cortar o mal pela raiz. E para a gente terminar, o Goleman nos deixa com essa pergunta, que é muito poderosa. Pare e pense um pouquinho nisso. O que aconteceria com o mundo se as crianças, desde pequenas, aprendessem na escola a reconhecer o que sentem, a controlar seus impulsos, a ter empatia, a resolver conflitos de forma pacífica? Que tipo de adultos elas se tornariam? Que tipo de sociedade a gente construiria? É de arrepiar, né? As possibilidades são gigantescas. E essa foi a nossa destilação do incrível inteligência emocional. Se você curtiu e quer mais ferramentas para entender melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal para não perder as nossas próximas análises. Um grande abraço e até a próxima!